Bom, gente, vamos aí para mais um vídeo e eu gostaria de conversar hoje um pouquinho sobre essa experiência, sobre a minha experiência, né, nessa parte de criar conteúdo, de tentar trazer algo interessante, mas ao mesmo tempo que eu quero, eu não consigo ser constante, sabe? Aquela coisa, eu quero mudar a minha vida, mas eu não consigo ter, não seria um compromisso, mas essa constância e o porquê que isso acontece. Não sei se é só comigo, deve ser, né? Eu queria destacar ali 4 erros que eu percebo que eu cometo. E o primeiro ponto de eu não alcançar os meus objetivos, não conseguir desenvolver melhor essa parte aí como criadora de conteúdo, trazer uma renda, monetizar canal, essas coisas assim, é o medo, né? Eu não sei se muitos enfrentam isso, mas eu tenho medo. Eu me deparo muitas vezes com medo do julgamento do outro, do que as pessoas vão falar de mim, é, como que as pessoas vão receber o conteúdo que eu vou entregar, a forma como eu vou me portar diante da câmera. Eu não sei se eu olho para cá, se eu olho para lá. E então essas críticas, o medo de receber essas críticas, eu acredito que tem me travado muito e tem sido muito prejudicial, né? Porque quando você deixa o medo tomar conta, ele vai te paralisar. E não vai paralisar apenas uma gravação, apenas um agir. Ele vai paralisar os seus sonhos, os seus movimentos, as suas. Aquilo que você pode alcançar, né? Então, as suas realizações, na verdade. Então, um erro muito comum que nos impede aí de avançar nos nossos projetos é o medo, né? E de repente, quando você para pensar, quem são essas pessoas que eu tenho medo que me julgue, que me olhe, que fale? Gente, cada um tá vivendo a sua vida, né? Muitas vezes eles não estão nem aí. As pessoas com que eu tenho medo, que eu faço com que o medo impeça de realizar algo, as pessoas não estão nem aí pra mim, né? Eu sou tão importante assim que a ponto das pessoas parar para prestar atenção nas minhas realizações, naquilo que eu tô fazendo, né? Então, quando a gente para pensar e analisar como é um medo bobo, né? Que não tem fundamento algum. O segundo erro é a querer um resultado muito rápido. É você querer alcançar o resultado do outro, porque a gente acaba se comparando, na verdade, né? Então eu quero um resultado muito rápido, porque eu chego aqui, eu vejo outros vídeos de outros criadores que já passaram de repente por essa fase de início, que teve já a sua caminhada, a sua trajetória, até chegar ali a ter convicção, até ter essa essa segurança diante da câmera, do conteúdo e tal. Então, muitas vezes o querer esse resultado rápido, se comparando com quem já está ali há muito mais tempo do que você. Isso eu vejo que também é um impeditivo, é um erro que impede muitas vezes de alcançarmos, de darmos seguimento num projeto, alcançar uma meta, um objetivo e de repente fazer mais dinheiro, né? É querer o resultado muito rápido, né? Aquela coisa do imediatismo, de querer que as coisas aconteçam para ontem, né? E é uma caminhada, é uma trajetória, então respeitar esse tempo é muito importante. Respeitar o tempo dessa caminhada, dessa trajetória, eu acredito que isso vai fazer com que possamos passar por esse período e alcançar aí o resultado que a gente deseja. O terceiro erro é a estratégia. Gente,
Como é difícil, né, manter uma estratégia do começo ao fim. Então a gente olha aqui, tá dando certo vender afiliadinhos, ser afiliado Shopee, a gente corre se afiliar no Shopee. Tá dando certo gravar vídeos sobre autoconhecimento, aí você corre fazer vídeos sobre autoconhecimento. Não, finanças, então a gente fica mudando de estratégia a cada pouco. Então, mudar, pular de estratégia para estratégia, no caso, se é vendas, por exemplo, eu começo hoje no marketing digital, amanhã eu tô no tráfego pago, depois da manhã eu tô no orgânico, e isso não tem, não me deixa criar bagagem nem estrutura para obter o resultado, nem ter, né, nem observar os meus resultados, porque não dá tempo, né? É como se você pede uma pizza, você liga lá, pede a pizza e aí quando o pizzaiolo vai fazer a pizza, você liga lá na pizzaria de novo e pede uma pizza de camarão. Aí, de repente, você desliga o telefone antes que eles terminem de preparar a sua pizza, você liga de novo e não, quero calabresa agora. Então, essa indecisão, essa falta de constância ali, essa falta de, como que eu posso dizer, é pegar uma estratégia e levar do começo ao fim, né? Faz com que muitas vezes a gente fique no meio do caminho. Aí você vai nadar e morrer na praia. Por quê? Você tenta um monte de coisa, nada dá certo, aí você desiste de tudo. É bem assim que acontece. Então, eu sou uma pessoa que eu gosto das coisas muito rápido, quero que tudo aconteça rápido demais. E isso faz com que eu comece muitos projetos e não conclua nenhum. Por quê? Porque eu não tenho foco, né? Não tinha. Não tinha foco num só determinado produto, numa só determinada estratégia. Então, isso é um ponto que eu tô policiando e tô cuidando em mim. E o quarto erro vem junto ali com aquela coisa de mudar de estratégia, que é a constância, é ter uma consistência naquilo que você está fazendo. Por exemplo, comecei a gravar vídeo para o canal e aí eu fui deixando todas essas todos esses pontos anteriores ali fazer com que eu não tivesse tempo, não tivesse constância, então eu sempre achava uma desculpa para não gravar o vídeo. E essa procrastinação, né, vem às vezes como querer ser perfeccionista, muitas vezes é o medo. Então, geralmente, não ter consistência, não ter constância naquilo que a gente está fazendo, gerando essa procrastinação, tem algo lá atrás que está causando isso. Nem sempre é preguiça, nem sempre é falta de organização. Muitas vezes pode ser a falta de consistência, né? De constância, o medo, o medo do julgamento, a falta de estratégia, né? De você montar um planejamento e seguir ele do começo ao fim. Então tem vários livros que vão falar sobre isso, sobre ter um planejamento, manter o foco. Um livro bem interessante que eu estava lendo é Psicologia Financeira. É um livro muito bom que eu gostaria de indicar até para quem ainda não leu. Outro livro, A Mente Milionária. Eu sei que esses livros são bem falados, comentados, mas quando você começa a ler, hoje em dia tem até audiobook, né? Então tem gente que não consegue ler, não consegue ter um tempinho ali para ler, vai fazer uma caminhada ou tá no carro dirigindo, coloca o audiobook e você vai ver o quanto aprendizado você acaba tendo e assimilando coisas de 1935 com aquilo que você está vivendo hoje. E assim, é impressionante porque é um conteúdo que não sai de moda, digamos assim, ele entra décadas e anos e continua atual. Ele não fica obsoleto, sabe? Nossa, que palavra mais antiga. Mas assim, vocês sabem o que é obsoleto, né? A gente não sai
não fica fora de moda. Então, eu acho bem interessante. E desculpa aí, deixa eu esperar passar essa moto, né? Esses são os pontos de vista que eu trouxe, que eu gostaria de trazer hoje para vocês. Eu não pretendo não gravar vídeos muito compridos, assim, né? Muito longo. Apesar de eu gostar de falar, eu ainda tenho bastante dificuldade em frente às câmeras. Mas eu convido você a estar nessa trajetória aí comigo, porque como uma pessoa persistente, consciente daquilo que quer e com clareza de onde eu quero chegar daqui a 5, 10, sei lá quantos anos, você, né, possa ter aí o teu planejamento, não vou desistir tão fácil. Então eu acredito que daqui uns dias, quem sabe, a gente tá aí passando de 10 seguidores, 20, 30, quem sabe alcançando os 100 mil seguidores e tendo uma constância e de repente a gente aprendendo junto a ingressar nesse mercado aí que é fantástico, que mudou e vai mudar a vida de muita gente ainda, que é o mercado digital, que é essa coisa de criadora de conteúdo. Eu acho muito fantástico quem consegue criar conteúdos. E aí você escolher um nicho também tá pegando pra mim. Então, além desses 4 erros ali que eu vi, que eu cometo e que tem me impedido talvez de avançar em muitas áreas da minha vida, porque geralmente o que a gente faz aqui, o que eu faço aqui, a gente vem repetindo em toda a nossa vida, então precisa de uma mudança de comportamento, de hábitos, uma mudança de mentalidade, né? Tenho trabalhado bastante isso. E assim, eu tenho buscado a cada dia melhorar e romper com paradigmas, com crenças que têm trazido essas limitações para minha vida, né? Então hoje eu vejo pessoas que deram muito certo no digital e eu penso, é isso que eu quero para minha vida. Talvez demore um pouquinho, talvez, porque geralmente quando você vê alguém que já está tendo resultado, ela teve toda uma trajetória até chegar aquele cenário, aquele resultado, né? É como quando a gente nasce. Não nascemos andando nem falando. É uma consequência, né? É todo um processo. Então, primeiro a gente vai engatinhar, depois a gente vai levantar e depois dar os primeiros passos até poder ter segurança para conseguir correr. E eu acredito que é assim que as coisas funcionam e vai dar muito certo. Então, foi hoje, é sobre isso que eu queria falar hoje um pouquinho da minha experiência, um pouquinho dos meus medos, do meu dia a dia. Eu pretendo sim trazer mais dicas de finanças, empreendedorismo para mulheres ou para quem de repente se identifica, quer mudar de vida, quer fazer algo diferente. Eu pretendo seguir nessa linha, ainda não tenho tanta constância assim, mas é um dia de cada vez e a gente vai conseguir. E por hoje é só, gente. Comenta aqui, né? Deixa aí seu like, se inscreve, ajuda aí, nos apoia, né? E comenta se você também passa por isso, se você já está no digital, se você tem esse desejo de viver do digital, de trabalhar no digital, de ter essa liberdade de ir e vir, de repente escolher, hoje eu quero trabalhar, hoje eu não quero, de repente escolher ir num cinema no meio da tarde, em plena terça, quarta-feira, né, que para quem é carteira assinada hoje em dia, CLT, é muito difícil, praticamente impossível, a não ser que esteja de férias. Então, é buscar essa liberdade, essa satisfação, né? E a gente se vê por aí. Comenta se vocês gostam, que tipo de conteúdo gostariam de que eu trouxesse, né? E
vamos ficando por aí. Beijo e até mais.